histórias em quadrinhos, os contos de fadas, os desenhos animados, os filmes que passam na televisão são coisas que nos ajudam a desenvolver algumas impressões sobre vários tipos de assuntos. Um deles é o papel do rei. Muitas pessoas levam para a vida toda a ideia de que o rei é geralmente um homem de meia idade que passa o dia todo sentado no trono, tomando todas as decisões sobre o país. Quando alguma coisa o desagrada, ele manda rapidamente a pessoa para a masmorra ou manda cortar a cabeça dela. E quando a situação aperta mesmo, ele rapidamente chama um mago, uma feiticeira ou 3 fadas madrinhas. Isso pode parecer uma coisa muito enraizada no imaginário das pessoas, mas acredite, nunca foi assim. Quando o Império Romano já estava enfraquecido, alguns povos bárbaros começaram a invadir seu território e se fixar dentro deles. Os líderes dessas invasões acabaram se tornando figuras de liderança e, juntamente com seus principais guerreiros, acabaram montando estruturas políticas e administrativas. Palavras como duque, conde, marquês, barão são, a princípio, ligadas a funções militares desses povos, que passaram a partir de então a se tornar também uma referência administrativa e uma referência social. Se tornaram a nobreza desses novos reinos que estavam se formando. Mas e o rei? Onde que ele aparece nisso tudo? O rei, a princípio, é mais um entre os nobres. Ele não tinha autoridade sobre todo o país. Cada nobre era autoridade máxima dentro do seu próprio feudo. Os nobres tinham com relação ao rei uma relação de fidelidade, mas não de subserviência total. Ou seja, eles obedeciam o rei em praticamente tudo. Mas nem sempre essa autoridade do rei era realmente exercida. Durante toda a Idade Média, os reis não tinham recursos financeiros suficientes para manter um exército permanente ou para nomear um corpo de funcionários para todas as partes do país para exercer as funções administrativas ligadas à autoridade real. Acabava que quando um nobre resolvesse desobedecer o rei, ele poderia sofrer punições, o rei poderia mobilizar outros nobres para combatê-lo, mas isso raramente acontecia. As leis que valiam para todo o território do país acabavam sendo feitas de fato nas dietas, uma espécie de reunião em que participavam o rei e todos os membros da nobreza, em que as questões mais importantes eram discutidas. Essas discussões tiveram um prazo determinado, foi até a Idade Média, porque na Idade Moderna as coisas começam a mudar. À medida que a burguesia se tornava cada vez mais rica, ela também se tornou cada vez mais alvo da ambição dos nobres, que começaram a cobrar tributos e impor uma série de regras que acabavam atrapalhando seus negócios. A única forma da burguesia se proteger era se aliando ao rei, pagando impostos ao rei e, em contrapartida, o rei garantia a liberdade de suas atividades. Isso fez com que a burguesia se desenvolvesse ainda mais e o rei passasse a ter recursos suficientes para montar um exército cada vez maior e se impor sobre todos os membros da nobreza. Com o tempo, leis válidas para todo o território do país passaram a ser feitas exclusivamente pelo rei e pelo seu corpo de funcionários. O corpo de funcionários reais, entre os quais se destacam juízes e capitães de guarda, passaram a exercer o controle sobre todas as partes do país, aniquilando aos poucos o poder dos nobres e impondo o rei como única autoridade. Essa foi uma das bases do absolutismo. Mas você acha que isso era o suficiente para garantir a autoridade total do rei sobre o país? Tem mais coisas envolvidas. Vamos ver? A partir do século XIII começa um processo de fortalecimento do poder do rei. E houve várias teorias para justificar o fortalecimento. Uma delas foi escrita por Thomas Hobbes, autor de um livro chamado O Leviatã. Para esse autor, a existência de várias pessoas com capacidade militar e com recursos suficientes para impor suas vontades pessoais poderia levar o país ao caos. Era necessário a existência de um único poder no país, e esse poder teria que ser absoluto para conter os ímpetos e as vontades particulares. Embora sua obra tenha sido analisada de maneira muito superficial ultimamente, Nicolau Maquiavel estava preocupado com o bem comum. Para ele, a única forma de se garantir o bem comum seria com a existência de um poder central, forte e absoluto. Para isso, o governante não poderia medir esforços para alcançar o poder e permanecer nele.
mesmo que para isso fosse necessário abandonar princípios morais, éticos, religiosos, e a utilização da força se justificava para defender os interesses do Estado. Pensando de maneira diferente de Maquiavel, Jean Baudin esboça uma nova forma de se pensar a figura do governante. Ele pensa o Estado como uma grande família. Assim como o pai é o chefe da família, o rei também deveria ser o chefe do país. Assim como para a sociedade da época, o pai era a figura principal e a maior autoridade dentro da casa, o rei também deveria ser para o país que governa. E por fim a justificativa mais conhecida, a chamada Teoria do Direito Divino dos Reis, escrita pelo bispo francês Jacques Bossuet. Segundo ele, os reis foram escolhidos pelo próprio Deus para guiar e governar a população segundo os princípios cristãos. Essas justificativas serviram para consolidar o poder absoluto dos reis em vários países europeus. Os reis eram a maior autoridade militar, comandante supremo de todas as forças militares do país. Eram também a principal instância jurídica. O rei ainda tinha a capacidade de intervir nas decisões dos juízes. O rei também, através de seu corpo de funcionários, tinha como impor a sua autoridade sobre todas as partes do país e garantindo coisas como as mesmas tarifas de impostos, o mesmo sistema de medidas e a mesma moeda em circulação. O absolutismo foi uma característica dos países da Europa durante a Idade Moderna, mas em alguns países a concentração de poderes chamou mais atenção. Foi o caso da Espanha após a unificação, o caso da França após a ascensão da dinastia Bourbon, principalmente com o rei Luís XIV, na Inglaterra, a partir da reforma promovida pelo rei Henrique VIII, a Áustria da imperatriz Maria Teresa e a Rússia da czarina Catarina II. Ficou claro para vocês o que é o absolutismo? Bons estudos. Alegria em nome da